E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui e vamos continuar esse desenho para quem está acompanhando aí todo passo a passo. No último vídeo a gente finalizou o cabelo, então teve bastante coisa aí mostrada, né, de técnicas e aplicações. Então a gente já tem toda essa parte finalizada. Vamos partir agora para as mãos. E as mãos eu vou fazer seguindo a mesma ideia que eu fiz aqui o rosto, usando a mesma sequência de cores, que são essas aqui. Eu não me atenho muito, eu não me apego muito aos nomes, porque eu vou variando as marcas. Por exemplo, aqui eu tenho Faber-Castell Super Soft. Aí eu tenho Tris aqui. São marcas mais baratas, né? Lápis escolares. E esse da Tris é uma caixa de 72 cores, então tem bastante opções de marrom, de rosa, nude, esses tons mais próximos aos tons da pele. E então eu tenho tons de marrom mais puxado para o vermelho, marrom mais neutro, mais puro, marrom mais claro, marrom mais esverdeado, mais avermelhado, esse bordeaux que é um marrom bem vermelho, assim, bem escuro. Aí já vai para o salmão, nude, bege, pó de arroz, areia. Então são essas cores que eu costumo usar nos desenhos. Tenho aqui também o cinza, o preto e o branco. Então é basicamente isso. Então aqui eu vou separar um pouquinho mais as coisas aqui e vim trabalhando as áreas mais escuras de sombra, aplicando também um degradê. Eu sempre falo, mas é importante lembrar aqui também, que eu gosto de começar pelo preto nas áreas escuras, porque aqui eu estou trabalhando com lápis escolar. É um lápis mais simples, né, que a pigmentação dele não é tão forte quanto os lápis profissionais. Por conta disso, se eu pintar normal de marrom e depois tentar escurecer, ele não vai escurecer tão bem, sabe? Então ele pega melhor se a superfície ainda estiver crua, sem nenhuma aplicação. Então assim a gente garante o tom. Então pode ver que tem áreas que eu vou fazer mais clarinho, porque não é tão escuro assim mesmo. Então eu vou sombreando como se fosse um desenho preto e branco mesmo. Depois eu jogo a colorização ali por cima. Bom, então aqui a gente já tem a sombra com um pouco já de pigmentação. E esse tom que eu chamo de Bordeaux, que na Faber não tem um nome, mas é igual o Bordeaux da Tris, ele é um tom de marrom puxado para o vermelho, né? E ele funciona muito bem nessas áreas de sombra. Então a gente olhando aqui na referência, a gente vê uma área meio, um marrom meio avermelhado nessas bordas, nessas partes um pouco mais escuras
da pele. Então a gente já tem esse tom. Agora eu vou aplicar o marrom escuro da atriz, que é esse daqui, para a gente alcançar um tom um pouco mais neutro, um pouco mais esverdeado. Quando a gente olha aqui, ó, tá vendo essas nuances de detalhes dos ossos, dos tendões, todos esses detalhezinhos que a gente tem aqui, ó. Até aqui, ó, dá pra ver a sombra num tom mais desbotado. Esse tom é um tom mais esverdeado, não sei se dá pra ver aí na imagem, mas aqui, junto desse tom da pele, a gente tem um tom meio esverdeado. Então esse verde, esse marrom escuro da atriz, ele tem um pigmento puxado um pouquinho pro verde e ele funciona bem para isso. Então agora na sequência vamos usar esse lápis. Então já vou aproveitando para ir desenhando essas formas, essas ondulações que ela tem na mão. Essa aqui é uma borracha limpa-tipos. E eu uso mais no desenho a lápis grafite, carvão, mas aqui no colorido ela também funciona desde que a gente tenha aplicado bem levinho, né, as camadas aqui. Então ela acaba tirando um pouquinho ali do excesso, clareando um pouco, sem estragar. Quando a gente usa uma borracha mais dura, ela apaga tirando, marcando, né? E acaba estragando o que a gente fez. Aqui ela já tira, preservando um pouco mais. Aqui eu vou sombreando como se fosse o trabalho final já. Vou modelando, acompanhando essas ondulações que eu vejo na referência. Então aqui, ó, tá vendo essas ondinhas, essas partes mais escuras, esses volumes bem suaves que tem. A gente vai tentando copiar eles aqui, já aproveitando para deixar um fundo meio um pouquinho mais escuro, né? E esse tom meio esverdeado desse marrom escuro também já dá um aspecto interessante para a pele. Com o preto da atriz a gente consegue dar um pouquinho mais de profundidade a esses volumes, essas partes dos ossos ali
musculatura da mão, que forma esses calombos, né? Uma parte por cima da outra ali. A gente vai dando esse efeito, ó. Como eu disse, o preto da atriz mescla bem com as outras cores, então a gente consegue vir trabalhando assim, escurecendo por cima com tranquilidade. O próximo passo é usar o salmão em todas essas áreas agora, já colorindo de forma um pouco mais definitiva, porque com esse fundo a gente fez algumas beiradinhas aqui com o bordô, né? Depois trabalhamos todas as nuances, as ruguinhas, texturas, volumes de tudo aí, dos dedos, da mão, aqui todos os ossos, né?
Então, esse aqui foi um trabalho tipo de sombreamento mesmo, já com detalhamento das formas. Agora a gente vai começar a trabalhar as cores. Então, depois dessa sequência de aplicação, a gente vai vir com o salmão, porque ele vai misturar com esse tom de marrom escuro que é meio esverdeado e já vai dando um tom bem próximo ao tom final da pele. Agora eu vou pegar o nude, pó de arroz e bege. São três tons bem parecidos. O nude é um pouquinho mais escuro, o bege médio e o pó de arroz mais clarinho. Só que o pó de arroz ele é quase branco. O bege é um pouquinho mais amarelado e o nude é um pouco mais escuro. Eu gosto de ir fechando a cor da pele com o nude, porque eu acho que ele dá um tom bem bonito, bem próximo mesmo ao que a gente precisa chegar aqui. Só que como eu já passei uma camada assim bem densa de marrom escuro e o salmão, talvez eu use o pó de arroz e o bege para trazer um tom um pouquinho mais quente, um pouquinho mais amarelado. Vamos ver aqui com o bege. O bege tá saindo interessante, ó. Que a gente tem que aproximar ao tom aqui do rosto, né? Então vou passar uma camadinha aqui com o bege para trazer esse tom um pouquinho mais amarelado. Aí depois, se for preciso, eu volto com o nude. Agora eu vou pegar o branco e o pó de arroz. Vou começar com o branco, pegar um da Super Soft mesmo. Vamos tentando suavizar e evidenciar um pouquinho mais o brilho em algumas regiões aqui. Agora com os tons de marrom da atriz, eu peguei aqui o Bordeaux, que é um marrom mais avermelhado, né, bem escuro. O marrom telha, que é um marrom avermelhado mais claro. O marrom terra, que é um marrom mais quente, um pouco mais puxado para o amarelo. E o comum, que é o mais neutro, só que ele já é um pouco puxado por vermelho também. E com esses tons a gente finaliza então essa parte aqui
colorização da pele da mão dela. Nesse momento eu vou trabalhando com lápis marrom, o marrom comum da atriz, nas áreas mais escuras, para trazer um pouco mais de cor para essas áreas. Quando a gente trabalhou com tons mais claros, de nude, pó de arroz e o branco, acabou desbotando as áreas mais escuras. E esse tom de marrom, ele fica perfeito para voltar a cor nessas regiões mais escuras. Estou trabalhando com bastante cuidado aqui. Quando eu quero um tom um pouquinho mais forte, coloco uma pressãozinha a mais ali na mão, mas sempre com bastante cuidado, porque esse lápis ele tem um pigmento bem forte. E se não tomar cuidado, fica muito escuro, sabe? Muito coloridão, muito forte. Agora que já trabalhamos as cores, vou fazer mais alguns retoquezinhos aqui para a gente finalizar essa mão. Vou pegar o lápis marrom escuro, vou desenhar algumas pintinhas que ela tem, tipo umas sardas, acompanhando o efeito que a gente fez aqui no rosto. Nesse vídeo eu não consegui terminar as duas mãos. Poderia até ter terminado, mas estava ficando muito arquivo para juntar tudo num vídeo só. Então achei melhor mostrar essa mão, já que ela é a mais complexa. Envolve todas essas ruguinhas, essas ondulações da musculatura, dos ossos, os dedos. Todas essas nuances de cores, tons que a gente foi misturando até chegar nesse resultado final. Então essa mão com certeza é a mais trabalhosa, e aqui a gente já viu tudo que tinha que ver de técnica para desenhar uma mão realista com lápis de cor. Espero que você tenha gostado.
e te vejo aí no próximo. Lembrando que o próximo vídeo desse desenho, eu quero terminar a mão dela, se possível já terminar o desenho todo, porque eu já estou aí ansioso no bom sentido de começar um novo desenho colorido. E algumas técnicas que eu fui desenvolvendo ao longo desse trabalho aqui, desse desenho, eu fui encontrando formas um pouco mais assertivas de fazer, que eu queria já pôr em prática no próximo desenho e já ir buscando a mistura, as camadas, aplicações, de uma forma melhor, sabe? Melhor do que foi aqui. É claro, né, a gente vai evoluindo a cada trabalho, isso é natural. Então eu já vou logo mais escolhendo, e já tem algumas imagens em vista para desenhar. Se vocês tiverem também alguma sugestão, deixa nos comentários do que vocês gostariam de ver eu desenhando colorido, certo? Então é isso. Agradeço você que ficou até aqui. Se você não se inscreveu ainda, eu te convido a se inscrever para a gente se encontrar nos próximos vídeos. E é isso. Abraço, até mais.